Fala, família, que alegria ter você aqui hoje. Eu sei que você não clicou nesse vídeo por acaso. Existe um alinhamento do céu para sua vida nesta estação. Antes de mergulharmos nessa palavra que vai queimar no seu coração e destravar uma nova frequência na sua jornada, eu quero te pedir um posicionamento. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E eu tenho mais um humilde pedido. Sabe aquela pessoa que o Espírito Santo está trazendo à sua mente agora? Pode ser seu pai, sua mãe, um filho, um irmão ou até um amigo que está precisando de um romper. Compartilhe esse link com eles agora mesmo. Vamos expandir esse ambiente de glória e fazer essa mensagem alcançar quem precisa de um novo fôlego. Todos os dias tem uma palavra nova para que seu dia seja abençoado. Então, já compartilha esse vídeo no grupo da família, dos amigos e coloca nos stories para que mais pessoas possam ouvir o que o Eterno tem para dizer hoje. Tá pronto para o vídeo? Então vamos para a palavra. O tema da mensagem de hoje é: o teu gigante vai cair. Eu quero falar com alguém aqui nesta manhã que se sente um homem natural, mas sabe que foi revestido de uma sobrenaturalidade que não pertence a este mundo. Eu quero falar com você que é alguém comum, mas que serve a um Deus extraordinário. Talvez você tenha entrado por essas portas se sentindo o mais improvável da sua casa, o menor da sua família, aquele que ninguém daria nada se tivesse que apostar no sucesso. Mas, mesmo sem saber o porquê, você carrega dentro do seu peito uma queimação, uma certeza de que foi escolhido por Deus para algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Eu sei o que é estar em um lugar onde você não poderia estar, viver o que não poderia viver e ter o que as estatísticas diziam que você nunca teria. Mas eu também sei que tudo que vivemos até aqui ainda não é nada comparado àquilo que o Senhor vai fazer a partir deste alinhamento. Alguém está comigo aqui hoje? Se você acredita que uma nova estação está sendo destravada sobre a sua vida, diga amém. Existe uma atmosfera que eu quero descrever para você hoje, é o ambiente do vale. No vale o som ecoa, no vale as proporções parecem distorcidas. Quando você está no fundo do vale e olha para cima, qualquer problema parece um monte intransponível, qualquer oposição parece um gigante invencível. E o tema da nossa mensagem hoje fala sobre algo que a gente odeia viver, mas ama contar depois que viveu. Fala sobre algo que é amargo enquanto estamos atravessando, mas é doce depois que contamos sobre o livramento que o Senhor operou. Porque todo teste é amargo enquanto se passa, mas todo testemunho é doce enquanto se conta. Eu lembro da dor de passar por provações que pareciam que iriam me esmagar. Eu lembro de temporadas de privação, de humilhação, de perseguições que pareciam gigantescas aos meus olhos naturais. Mas eu também me lembro de como a glória da segunda casa sempre foi maior que a da primeira. Eu lembro de como a dupla honra de Deus sempre operou exatamente no lugar da minha maior vergonha. O que você precisa entender debaixo deste céu aberto é que o Senhor é a fonte de toda aprovação. Quando eu entendo a aprovação como uma linguagem do céu antes de uma promoção, eu entendo que todas as vezes que o Senhor me alinha, Ele me alinha para algo maior do que eu já vivi até então. Eu entendo que correção é cuidado e não punição. Eu entendo que esse gigante que se levantou na sua frente não veio para te parar, ele veio para anunciar que uma nova temporada de autoridade está chegando sobre a sua cabeça. Muitas vezes, diante do levante, nós nos preocupamos, nós nos abatemos. Mas quando eu lembro que a aprovação vem de Deus e não do inferno, isso acalma o meu coração e me enche de esperança. Guarda isso em nome de Jesus. Todas as vezes que o inferno se levanta contra você, não é para te provar, é para te destruir. Mas todas as vezes que o Senhor permite que alguma provação venha sobre você, não é para te destruir, é para te elevar. Deus está preparando o seu caráter para suportar o peso da nova unção que está a caminho. Você precisa de caráter para sustentar a unção. É como um herdeiro que recebe muito do pai, mas não recebeu do pai a estrutura para saber se portar com o muito que recebeu. Deus, como um bom pai, é zeloso demais para derramar sobre você algo que vai se perder ou se dissolver porque você não tem onde comportar. Ele não está te punindo quando te faz esperar ou quando permite que você enfrente o gigante no vale. Ele está garantindo que a sua rica herança será entregue a alguém que amadureceu no processo. Meninos não aprendem a ser homens sozinhos. Eles precisam de um modelo, de um caminho. E esse processo muitas vezes é didático e acontece em meio às crises. Deus nos ensina no meio do barulho do inimigo. Ele nos ensina quando o gigante grita e todo mundo ao nosso redor está tremendo de medo. Sabe por quê? Porque quem bebeu copos de lágrimas no deserto não se deslumbra com um copo d'água. Quem foi forjado no esmagamento das azeitonas sabe valorizar o óleo fresco que hoje corre sobre a sua face. O princípio básico que você precisa carregar nesta manhã é que quando você está plantado em um lugar de crescimento, você vive as alegrias, mas também as dores de estar nesse lugar.
Se você estivesse em um lugar que não cresce, você viveria o conforto de não precisar esticar a sua fé, mas viveria o desconforto de não ver nada acontecendo. Mas se você está plantado em um lugar que prospera, avança e rompe, você vai lidar com o desafio, com a oposição e com os levantes. Não há, biblicamente, um padrão de crescimento que não seja acompanhado por oposição. De Gênesis a Apocalipse, todo mover de Deus, todo herói da fé que foi forjado, enfrentou resistência. Abraão, Moisés, Davi, José, todos eles, sem exceção, acessaram o crescimento a partir do favor de Deus, mas tiveram que enfrentar a oposição que vem dos inimigos do propósito. Então, se algo se levantou contra você hoje, alegre o seu espírito. O seu crescimento não alegra a todos. A sua prosperidade não é uma boa notícia para quem se acostumou com a escassez. Não foi uma boa notícia para os irmãos de José ouvir o que Deus tinha falado para ele. Não foi uma boa notícia para Saul ouvir o que as mulheres cantavam a respeito de Davi nas ruas. O novo de Deus sempre será contestado antes de ser assimilado. Nesta manhã, eu sinto uma frequência de fé sendo ativada nesse ambiente espiritual. Deus está nos preparando para um romper que vai além da nossa lógica humana. Ele está mudando a nossa sorte, elevando os nossos níveis. Veremos o Senhor abrir portas que a gente nem sabia que existiam. Veremos o Senhor colocar improváveis em lugares altos. Mas para isso você precisa decidir hoje. O que te move é a aprovação de quem te cerca ou é a palavra que você carrega? Se a aprovação é o que te move, a rejeição é o que vai te parar. Se os aplausos são o motivo pelo qual você começou, a ausência deles será o motivo pelo qual você vai desistir. Mas Davi não estava ali pelos aplausos. Davi não estava ali para provar nada para seus irmãos. Davi estava ali porque havia uma unção que o incomodava, uma frequência do céu que não o deixava ficar passivo diante do escárnio do inimigo. O gigante que você enfrenta hoje não é sobre hoje. A oposição de hoje nunca foi sobre o seu momento atual. O maior medo do inferno é que você desperte para a sua real identidade. A maior preocupação dos seus opositores é que você creia de fato naquilo que Deus te prometeu. Por isso, o ataque não é contra o seu presente, é contra o seu destino. É sobre para onde você está indo, sobre onde a sua voz pode chegar e sobre o tamanho do território que os seus celeiros vão ocupar. Viver fora da vontade de Deus nos coloca em perigo, mas viver dentro da vontade de Deus nos torna perigosos. Você se tornou uma ameaça para o sistema que te cercava. O seu crescimento denuncia a falta de crescimento ao seu redor. A sua unção denuncia a falta de unção. A sua alegria incomoda quem decidiu viver na amargura. Por isso, não se assuste com o barulho do gigante. O barulho dele é apenas um sinal de que você está no caminho certo para o seu maior rompimento. Deus está levantando nesta manhã um povo que não se deixa intimidar. Pessoas que já sofreram algum tipo de intimidação na casa, nos negócios ou no chamado, mas que entenderam que nenhuma arma forjada prosperará. O Senhor levará em juízo toda palavra contrária liberada contra você. Você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça. Você é uma flecha na mão do Todo-Poderoso e você vai viver o inédito de Deus ainda nesta temporada. Se posicione em fé agora. Sinta o ambiente mudando. Deus está ligando e desligando coisas neste lugar. Todo espírito de intimidação está sendo quebrado agora em nome de Jesus. Você pode celebrar o Rei dos Reis no seu lugar? Dê um brado de liberdade. Deixe o som da sua adoração calar o grito do seu oponente. O Senhor está nos unindo a uma nova frequência. Uma frequência onde o impossível começa a se tornar inevitável. Prepare o seu coração. O que vamos construir aqui é maior do que nós mesmos. Todo homem, toda mulher precisa construir algo que exceda a sua própria existência. E o primeiro passo para essa construção é não permitir que o medo do vale te impeça de ver a promessa do topo. Deus é fiel para concluir a obra que Ele começou em você. No lugar da vergonha, Ele tem dupla honra. No lugar do medo, Ele tem autoridade. No lugar do gigante caído, Ele tem um novo trono para você se assentar. A grande dor que muitos de nós carregamos não é a dor do golpe recebido, mas a dor da paralisia diante do que ainda nem aconteceu. O Vale de Elá não era apenas um acidente geográfico, era um ambiente de cerco emocional. Imagine a cena: de um lado o exército de Israel, o povo que carregava a promessa, os herdeiros da aliança; do outro, os filisteus, a resistência constante, o entrave para o avanço; e no meio, um vão, um abismo de silêncio que era preenchido apenas por uma voz, a voz de Golias. O que acontece quando o seu maior inimigo não é um exército, mas uma voz que ecoa na sua mente?
O que acontece quando o seu medo tem nome, sobrenome e uma estatura que faz você se sentir uma formiga? O conflito humano começa exatamente aqui, no lugar onde a nossa percepção da realidade é sequestrada pelo tamanho da nossa dificuldade. O espírito de intimidação não quer apenas te vencer, ele quer que você desista antes mesmo de lutar. Ele quer que você olhe para suas mãos e veja apenas insuficiência. Ele quer que você olhe para o seu histórico e veja apenas falhas. Eu conheço pessoas que estão paradas há anos, pessoas que têm um chamado fervendo no coração, que têm ideias que poderiam destravar economias inteiras, mas que toda vez que tentam dar um passo, ouvem o grito do gigante. O gigante diz que você não é bom o suficiente. O gigante diz que ninguém da sua família chegou lá, então por que você chegaria? O gigante diz que o seu tempo já passou, que a sua estação de oportunidade se fechou e que agora você é apenas um espectador da vitória dos outros. Essa paralisia gera uma dor profunda, uma angústia que rói a alma. É a dor de ver a vida passar enquanto você está escondido em uma tenda, como os soldados de Saul. Eles eram guerreiros, eles tinham espadas, eles tinham treinamento, mas eles estavam amordaçados pelo medo. E aqui está uma verdade que dói. Saul era o rei, mas o gigante era quem governava o ambiente. Quem você está permitindo que governe a sua frequência hoje? As promessas de Deus ou as ameaças do sistema? Muitas vezes, a nossa dor vem do fato de que tentamos lutar contra o gigante com as mesmas ferramentas que ele usa. Tentamos lutar no grito, tentamos lutar na força do braço, tentamos lutar na base da comparação. Mas o conflito humano se agrava quando percebemos que, no natural, nós realmente não temos chance. Se você olhar para os seus recursos hoje, talvez você se sinta derrotado. Se você olhar para as portas fechadas e para os diagnósticos, talvez o desespero bata a sua porta. O vale é um lugar de eco. No vale, a voz do medo parece 10 vezes mais alta. A voz da crítica, a voz da rejeição, a voz do pecado que tenta te acusar. Tudo isso ressoa com uma força que nos esmaga. E a pior parte não é o gigante lá fora, é o gigante que criamos dentro de nós. É aquela conversa interna que diz que você é um impostor, que diz que se as pessoas soubessem quem você realmente é, elas não te ouviriam. Que diz que a sua fé é uma farsa. Eu já estive nesse lugar de esmagamento. Eu já estive em madrugadas onde o silêncio era interrompido por pensamentos de desistência. André, por que você continua? Ninguém se importa. Isso não vai dar em nada. Você está se cansando à toa. O espírito de intimidação tenta roubar a sua identidade para que você perca a sua autoridade. Se ele conseguir te convencer de que você é um nada, ele nem precisa te atacar porque você mesmo se anulará. O exército de Israel estava sofrendo uma crise de identidade. Eles esqueceram quem eram. Eles esqueceram que o Senhor dos Exércitos era o general deles. Eles olhavam para Golias e viam um guerreiro invencível. Eles olhavam para si mesmos e viam vítimas. A dor do povo de Deus naquele vale era a dor da impotência. A dor de ver o nome de Deus ser blasfemado e não ter coragem de se posicionar. É a dor da omissão. Quantas vezes nós nos omitimos porque o medo foi maior que o nosso propósito? Quantas vezes recuamos de um projeto, de um relacionamento ou de um posicionamento espiritual porque a oposição parecia grande demais? O gigante sabe que se ele te mantiver no silêncio e na inércia, ele já ganhou a batalha. Ele não precisa te matar se ele conseguir te paralisar. Um guerreiro paralisado é tão inofensivo quanto um guerreiro morto, mas com um peso adicional de saber que ele deveria estar agindo. Sabe o que é mais desesperador? É ver que até aqueles que deveriam estar ao nosso lado às vezes se tornam vozes de desânimo. Os irmãos de Davi não foram lá para apoiá-lo. Eliabe, o irmão mais velho, tentou humilhar Davi. O que você veio fazer aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Às vezes o gigante não está apenas na frente de batalha, ele está na mesa de jantar. Ele está no comentário de quem deveria te impulsionar. A dor da incompreensão dói tanto quanto a dor da ameaça. Ser julgado por quem você ama, ser diminuído por quem deveria conhecer a sua essência, isso cria feridas que paralisam o destino. Mas Davi nos ensina algo poderoso. Ele não parou para discutir com quem não entendia o seu propósito. Ele apenas perguntou: o que foi que eu fiz agora? Não há uma razão para isso? Você precisa entender que o conflito que você está vivendo não é contra carne ou sangue, é uma guerra de frequências. É a frequência do inferno tentando abaixar o volume da voz de Deus na sua vida. O gigante grita para que você não ouça o sussurro do Espírito. O gigante se exibe para que você não veja a glória que está sendo preparada. A paralisia é o sintoma de que você está focado no problema e não na promessa. A dor do vale é necessária para que você sinta a fome de vitória.
Se não houvesse o incômodo do gigante, Israel continuaria numa zona de conforto perigosa. O gigante veio para tirar o povo da inércia. Deus permitiu aquele conflito para que um novo líder pudesse emergir. O seu conflito atual é o útero do seu milagre. A sua dor de hoje é o que vai gerar o testemunho de amanhã. Não tente camuflar a sua dor. Não finja que o gigante não está lá. Reconheça que você está intimidado, reconheça que você está com medo, reconheça que as vozes têm sido pesadas. Mas não pare aí. A vulnerabilidade é o primeiro passo para o alinhamento. Quando eu admito que eu não consigo na minha força, eu abro espaço para que a força dele se aperfeiçoe na minha fraqueza. Talvez você sinta que o seu estoque de coragem acabou. Talvez você olhe para o futuro e só consiga ver sombras. Mas eu vim aqui para te dizer que o céu não está em pânico por causa do seu gigante. Deus não está surpreso com a sua crise. Ele já viu o fim da história. Ele já viu a cabeça do gigante nas suas mãos. A paralisia termina no momento em que você decide mudar o foco do seu olhar. O espírito de medo é um espírito de escravidão. Ele te prende ao passado, te prende às suas limitações e te impede de acessar o novo de Deus. O gigante quer te convencer de que este vale é o seu destino final. Ele quer que você monte acampamento na dor. Mas Deus diz, este vale é apenas uma passagem, este vale é o palco da sua maior promoção. Eu sinto que há pessoas aqui cujas mãos estão tremendo, não de frio, mas de uma ansiedade que não as deixa dormir. Pessoas que estão com o peito apertado porque o gigante tem gritado todos os dias, há 40 dias, como fazia Golias. 40 dias de afronta, 40 dias de humilhação. Mas o dia 41 está chegando, o dia do confronto está chegando, e o que parecia ser o fim da sua linhagem será, na verdade, o início de uma dinastia. A dor da paralisia está sendo substituída agora por um desconforto santo. Um desconforto que diz, eu não aceito mais viver debaixo dessa ameaça. Eu não aceito mais que a minha família seja refém desse medo. Eu não aceito mais que os meus sonhos sejam enterrados no vale de Elá. Esse posicionamento interno é o que começa a quebrar o feitiço da intimidação. Quando você se levanta, o gigante começa a diminuir. Não porque ele mudou de tamanho, mas porque você mudou de perspectiva. Você começou a subir para a frequência do céu. E lá de cima, Golias é apenas um alvo que não tem como errar. A dor que você sente hoje é o combustível para o romper de amanhã. Não desperdice o seu sofrimento. Use-o como um sinalizador de que é hora de mudar a estratégia. Se as vozes tentam te calar, grite mais alto com a sua adoração. Se a paralisia tenta te prender, dê o primeiro passo em direção ao ribeiro. A ação cura o medo. O posicionamento destrava o propósito. O gigante continua gritando porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele sabe que um improvável está chegando ao campo de batalha. Ele sabe que alguém que foi ungido no secreto não vai se curvar no público. A dor do conflito humano é o peso da responsabilidade de carregar um destino que afeta gerações. Você não está lutando apenas por você. Davi não lutou apenas por ele lutou por toda a nação. Se você recuar hoje, o que será da herança que Deus colocou em suas mãos? O que será daqueles que dependem do seu sim para serem libertos? A dor é grande, mas a recompensa é eterna. Deixe que essa dor te empurre para os pés do Senhor. Deixe que esse conflito te force a buscar uma unção mais fresca. Não tente resolver o problema do vale com a mentalidade da tenda. Busque o alinhamento que vem do alto. O gigante vai cair não porque você é forte, mas porque o Deus a quem você serve nunca perdeu uma batalha. A sua paralisia termina agora. O seu propósito está sendo ativado. O som da vitória já começou a ecoar e ele é mais forte do que qualquer ameaça que você ouviu até hoje. Para entendermos o que aconteceu no Vale de Elá, precisamos mergulhar na anatomia desse confronto. A Bíblia nos relata no livro de 1 Samuel, capítulo 17, que os filisteus se ajuntaram para a guerra e se acamparam entre Socó e Azeca. De um lado, o exército de Israel sob o comando de Saul. Do outro, os inimigos da promessa. O cenário era de uma paralisia estratégica. Durante 40 dias, manhã e tarde, um homem chamado Golias, de Gate, saía do acampamento filisteu para afrontar as fileiras do Deus vivo. 40 dias na Bíblia sempre representam um tempo de teste, de provação ou de transição. 40 dias de dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias de Jesus sendo tentado. Aqui temos 40 dias de uma frequência de medo sendo estabelecida. Golias não estava apenas desafiando guerreiros. Ele estava estabelecendo um ambiente espiritual de derrota. Ele dizia, escolha um homem que ele venha a mim. O problema é que, no exército de Israel, todos estavam olhando para a estatura do gigante, mas ninguém estava olhando para a estatura do Deus que os havia tirado do Egito. Saul, o rei que era mais alto que todos os outros homens de Israel, estava escondido. O homem que deveria ser o protótipo da coragem era o rosto da omissão. E é aqui que entra o fundamento bíblico do nosso romper.
Deus não precisa da maioria para operar um milagre, Ele só precisa de um coração que esteja em alinhamento com a frequência do céu. Enquanto o exército contava os centímetros da armadura de Golias, Davi estava chegando ao campo de batalha com uma frequência diferente. Davi não foi ao vale para lutar, ele foi para obedecer. Ele estava levando suprimentos para seus irmãos a mando de seu pai, Jessé. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre o ambiente de serviço. Muitas vezes, a sua maior vitória será encontrada no caminho da sua obediência mais simples. Davi não estava buscando holofotes, ele estava cumprindo uma tarefa comum. Mas quando você é fiel no pouco, o Senhor te coloca diante de gigantes para que o muito de Deus se manifeste através da sua vida. Ao chegar ao acampamento, Davi houve afronta. Ele não vê apenas um guerreiro alto, ele vê um incircunciso afrontando o exército do Deus vivo. Perceba a mudança de linguagem. Enquanto os soldados falavam, viram aquele homem que subiu? Davi perguntava, quem é esse filisteu incircunciso? A diferença entre a derrota e a vitória está na forma como você rotula sua crise. Se você rotula o seu problema pela força dele, você se torna uma vítima. Se você rotula o seu problema pela aliança que você tem com Deus, você se torna um vencedor. Davi tinha a marca da aliança. Ele sabia que o gigante poderia ter o tamanho, mas não tinha aliança. Ele poderia ter armas, mas não tinha presença. Ele poderia ter experiência de guerra, mas Davi tinha experiência de adoração. No secreto do deserto, cuidando das ovelhas de seu pai, Davi já havia matado o urso e o leão. O fundamento do seu milagre público é construído na sua fidelidade no secreto. O que ninguém viu você vencer no seu quarto é o que vai te dar autoridade para derrubar o que todos estão vendo te afrontar na praça. A anatomia do confronto revela que o mundo opera por uma lógica de força física e recursos visíveis. Saul tentou vestir Davi com a sua própria armadura. Ele queria que Davi lutasse com as armas do sistema. Mas Davi disse, não posso andar com isto, pois não estou acostumado. Ouça bem, você nunca vai vencer o seu gigante usando as armas de quem está com medo dele. Você não pode usar a estratégia do mundo para vencer uma guerra que é espiritual. O posicionamento de Davi foi de despir-se da estrutura humana para revestir-se da autoridade divina. Muitas vezes, a pressão externa quer que a gente se molde ao ambiente, faça como todo mundo faz, use o método que todos usam. Mas se Davi tivesse usado a armadura de Saul, ele teria caído sob o peso do metal antes mesmo de chegar perto de Golias. O seu diferencial não é ser igual aos outros, o seu diferencial é a unção que te faz único. O que te trouxe até aqui não foi a sua habilidade técnica, foi a mão de Deus sobre você. Não tente ser uma cópia de quem já desistiu da luta, seja o original que Deus desenhou para este tempo. O texto bíblico nos mostra que Davi escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. Por que 5? Alguns teólogos dizem que era porque Golias tinha outros 4 irmãos gigantes. Davi não estava apenas preparado para o problema de hoje, ele estava preparado para toda a linhagem da oposição. A sua fé precisa ser maior do que a crise atual. Ela precisa ser uma frequência que limpa o caminho para as próximas gerações. Quando você derruba o seu gigante, você está pavimentando a estrada para que seus filhos não tenham que enfrentar o mesmo medo. A narrativa avança para o momento do encontro. Golias olha para Davi e o despreza. Ele vê um jovem, ruivo e de boa aparência. Ele esperava um guerreiro e Deus enviou um adorador. O inferno sempre vai desprezar o que Deus escolhe para te honrar. O sistema sempre vai rir do seu pouco, mas o pouco com Deus é o que confunde os fortes. Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses, tentando mudar a atmosfera espiritual do duelo, mas Davi não se intimidou, ele não respondeu na mesma moeda, ele não xingou, ele não gritou insultos vazios. Davi liberou uma palavra de alinhamento. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Este é o fundamento central, o nome que está acima de todo nome. No ambiente espiritual, o nome do Senhor é uma torre forte, nela corre o justo e está seguro. Davi não estava confiando na sua pontaria com a funda, ele estava confiando na autoridade do nome que ele carregava no espírito. A diferença entre o olhar natural e o alinhamento espiritual é que o natural foca no como, mas o espiritual foca no quem. O natural pergunta, como vou pagar essa dívida? Como vou ser curado? Como vou sair desse vale? O espiritual declara, eu sei em quem tenho crido. Davi sabia que a batalha não era dele, era do Senhor. E quando a batalha é do Senhor, o resultado já está decidido na eternidade. Nós precisamos entender que o Vale de Elá foi o lugar onde a teologia de Davi foi testada. No deserto ele aprendeu que Deus era o seu pastor. No vale aprendeu que Deus era o Senhor dos Exércitos.
Cada estação da sua vida vai te revelar um novo atributo de Deus. O gigante que você enfrenta agora é a sala de aula onde você vai aprender que o Senhor é o seu libertador. Não fuja da aula. Não saia do ambiente de aprendizado porque o professor parece assustador. O exército de Israel representava o povo que tem a promessa, mas vive na escassez de fé. Eles conheciam as histórias de Moisés, eles conheciam as histórias de Josué, mas eles não tinham uma experiência atual com a glória de Deus. Eles viviam de glórias passadas enquanto enfrentavam vergonhas presentes. Mas Davi trazia uma glória atualizada. Ele trazia o óleo fresco. Ele não estava falando do que Deus fez no Mar Vermelho. Ele estava focado no que Deus faria ali, naquele momento, diante de toda a terra. A revelação bíblica aqui é que Deus está sempre procurando um canal. Ele não derrubou Golias com um raio do céu. Ele usou a mão de um menino. Deus quer usar a sua vida para envergonhar o que se levantou como soberbo. Ele quer usar a sua empresa, a sua família, o seu ministério como uma prova viva de que a lógica humana não governa o reino. O alinhamento espiritual exige que você pare de ouvir o relatório dos espiões medrosos e comece a ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. O que o Espírito está dizendo hoje é: não tema. O temor é a frequência que te desconecta da fonte. O amor perfeito lança fora todo medo. Davi amava a Deus mais do que temia Golias. A sua paixão pelo Senhor era o que o impulsionava a arriscar a vida. Quando a nossa adoração é maior que a nossa autopreservação, nós nos tornamos imparáveis. O fundamento bíblico da queda do gigante é a entrega total de quem sabe que a sua vida está escondida em Deus. Olhe para o texto de 1 Samuel de novo. Davi correu em direção ao gigante. Ele não caminhou devagar, ele não foi arrastando os pés. Ele correu. Isso é prontidão espiritual. Isso é saber que o tempo da espera acabou e o tempo do romper começou. Quando você tem o fundamento da palavra, você não teme o confronto, você o antecipa, porque sabe que o confronto é a porta para a sua herança. Cada detalhe dessa história foi escrito para que você entendesse que o seu posicionamento determina o seu resultado. Se você se posiciona como um soldado de Saul, você ficará na tenda tremendo. Se você se posiciona como Davi ungido, você irá para o ribeiro, pegará suas pedras e verá o gigante cair por terra. O ambiente espiritual da vitória é construído sobre a rocha da palavra, e essa palavra diz que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Sinta essa verdade agora. O fundamento bíblico não é uma história de ninar para crianças, é uma estratégia de guerra para os filhos de Deus. O Deus de Davi é o seu Deus. O Senhor dos exércitos está neste ambiente. Ele está alinhando os seus passos e fortalecendo as suas mãos para a batalha. O gigante pode ser grande, mas o nosso Deus é infinito. O gigante pode ter um grito alto, mas a voz do Senhor troveja sobre as muitas águas. Prepare-se para o que vem a seguir. O fundamento foi lançado, a base bíblica está estabelecida. Agora o Espírito vai começar a trazer a revelação do que isso significa para o seu hoje. O que o Senhor fez no vale de Elá, Ele está pronto para fazer no seu vale de decisões, no seu vale de luto, no seu vale de crises financeiras. O princípio é o mesmo, a frequência é a mesma, o nome é o mesmo. O seu gigante vai cair e o nome do Senhor será glorificado em toda a terra através da sua vitória. A revelação que eu quero que queime no seu coração agora é que a batalha que você está travando não é sobre o que você vê, mas sobre o que você ouve e em qual frequência você está sintonizado. Davi não venceu Golias porque era um mestre na funda. Ele venceu porque estava operando em uma frequência que o gigante nem sequer conseguia processar. Existe um ambiente espiritual onde o tamanho do oponente é irrelevante, porque nesse lugar a única medida que importa é a soberania daquele que te enviou. O que aconteceu no Vale de Elá foi um choque de realidades. De um lado, a realidade natural do medo, das armas e da estatura física. Do outro, a realidade do reino, onde um nome governa sobre todas as coisas. A revelação espiritual começa quando você entende que o seu posicionamento determina a sua perspectiva. Enquanto o exército de Saul olhava para Golias a partir do medo, Davi olhava para Golias a partir do trono. No céu, Golias não é um gigante, ele é um pontinho insignificante diante da glória de Deus. Quando você se alinha com o céu, você começa a ver os seus problemas de cima para baixo. Você começa a entender que o que parece uma montanha intransponível aos olhos humanos é apenas poeira sob os pés do Senhor dos Exércitos. Esta é a ativação que Deus quer fazer na sua mente hoje. Mudar a sua visão da horizontal para a vertical. Eu sinto no meu espírito que muitos de vocês têm tentado resolver guerras espirituais com lógicas naturais. Você tenta fazer contas, tenta buscar contatos, tenta articular estratégias humanas para derrubar um gigante que foi enviado para paralisar o seu propósito espiritual. Mas a revelação aqui é que o gigante não cai pelo esforço do seu braço, ele cai pelo peso da glória que você carrega. Davi carregava uma atmosfera
Ele não trazia apenas pedras, ele trazia uma frequência de adoração que ele cultivou no secreto. Quando ele entrou no vale, ele não entrou sozinho. O ambiente espiritual ao redor dele estava saturado com a presença daquele que ungiu na casa de Jessé. Você precisa entender o poder do nome. Davi disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. No hebraico, esse nome é Yahweh Sabaoth. É o nome de Deus como comandante das hordas celestiais. Davi estava revelando que havia um exército invisível dando suporte para cada passo que ele dava. A revelação espiritual é que você nunca está em desvantagem numérica quando Deus está com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O gigante pode ter um exército atrás dele, mas você tem o Criador do universo segurando a sua destra. Quando você libera o nome de Jesus sobre a sua crise, você não está apenas citando uma palavra, você está invocando uma autoridade que faz o inferno estremecer e as estruturas da terra se abalarem. Existe algo poderoso sobre a frequência. Pense em uma rádio. Se você quer ouvir uma música específica, você precisa sintonizar a estação correta. Se você estiver na frequência do medo, você só vai ouvir o relatório de Golias. Você vai ouvir que você vai quebrar, que o seu casamento acabou, que a sua saúde não tem mais volta. Mas se você mudar o dial e sintonizar na frequência da fé, você começa a ouvir o som do céu. Você começa a ouvir: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você começa a ouvir que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Davi estava sintonizado na rádio do céu, enquanto todos em Israel estavam ouvindo o podcast do inferno. Essa mudança de frequência é o que eu chamo de alinhamento espiritual. Alinhamento é quando a sua vontade se dissolve na vontade de Deus. É quando você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: para que o Senhor está me preparando através disso? A revelação aqui é que o gigante não é o seu fim, ele é o seu anúncio. Golias foi o mestre de cerimônias que anunciou Davi para o mundo. Sem o gigante, Davi continuaria sendo apenas um pastor de ovelhas anônimo. Deus usa a oposição para te dar exposição. Ele usa a crise para destravar a sua autoridade. O que o inimigo planejou para o seu extermínio, Deus está usando como plataforma para a sua promoção. Alguém aqui precisa receber esta ativação. Pare de reclamar do tamanho do seu problema e comece a celebrar o tamanho do seu destino. Se o seu gigante é grande, é porque a terra que você vai herdar é vasta. Se a oposição é pesada, é porque a unção que está sendo liberada sobre você é de um peso de glória extraordinário. O Senhor está te dando hoje um discernimento espiritual para enxergar além das aparências. O gigante parece forte, mas ele está oco por dentro porque ele não tem a vida de Deus. Você parece pequeno, mas você é um vulcão prestes a explodir porque o Espírito do Deus vivo habita em você. O mover de Deus nessa temporada é sobre identidade. O gigante tenta roubar a sua identidade chamando você de menino, chamando você de incapaz. Mas a revelação espiritual te chama de filho, te chama de herdeiro, te chama de mais que vencedor. Quando você sabe quem você é, você não precisa de uma armadura emprestada. Você não precisa imitar ninguém, você flui na sua própria essência, na sua própria voz, no seu próprio posicionamento. Davi não tentou ser Saul, ele foi apenas Davi, o adorador. E foi o adorador que venceu o guerreiro. Porque a adoração é a arma que confunde o sistema. Quando você adora no meio da dor, você está declarando que o seu Deus é maior que a sua circunstância. E essa declaração move o coração do Pai e ativa o exército dos céus. Eu vejo um céu aberto sobre este lugar agora. Eu vejo correntes de medo sendo quebradas por uma revelação de paternidade. Deus não é apenas um Deus distante, Ele é o seu Pai, o Senhor dos exércitos, que zela por você com amor furioso. Ele está te dando estratégias que não vêm da inteligência humana, mas da revelação direta do Espírito. Pedras lisas do ribeiro, coisas simples, palavras simples, atitudes simples, mas que ungidas pelo Espírito tornam-se projéteis de destruição contra as fortalezas do mal. A revelação espiritual é que o menor detalhe da sua obediência pode causar o maior impacto na sua história. Não subestime o que Deus colocou nas suas mãos. Saul subestimou, Eliabe subestimou, Golias subestimou, mas Deus não subestima o que Ele mesmo plantou. O que você carrega hoje é o suficiente para derrubar o que se levantou para te parar. A revelação é que a vitória já foi conquistada no ambiente espiritual. O que estamos fazendo aqui é apenas a manifestação física de uma realidade eterna. O gigante já caiu no espírito no momento em que Davi decidiu que o nome do Senhor era maior do que a afronta. O momento em que você decide crer é o momento em que o gigante começa a cambalear. Sinta essa frequência subindo. Sinta o peso da sua responsabilidade espiritual. Você foi chamado para este tempo. Você foi posicionado nessa geração para ser um derrubador de gigantes. Existe uma unção de rompimento sendo derramada agora sobre a sua cabeça.
Uma unção que remove fardos e quebra julgos. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Quando o Espírito de Deus se move, o que era impossível torna-se o seu novo normal. O que era travado começa a fluir. Onde havia silêncio, agora há um grito de vitória. Essa revelação precisa se tornar sua cultura. Você não pode viver de revelações esporádicas, você precisa viver em um ambiente de revelação constante. Isso significa manter os canais limpos. Significa não deixar que o ruído do mundo abafe a voz de Deus. Davi falava com as ovelhas, falava com a harpa e falava com Deus. O seu vocabulário precisa mudar. Pare de falar do tamanho do gigante para Deus e comece a falar do tamanho de Deus para o gigante. Mude a sua narrativa. Se a sua boca declarar a revelação que o seu espírito recebeu, o ambiente ao seu redor será forçado a se alinhar. Eu declaro agora uma ativação de destino sobre você. Que os seus olhos sejam abertos para ver os carros de fogo ao seu redor. Que os seus ouvidos sejam destravados para ouvir a canção da vitória que o céu já está cantando a seu respeito. O gigante não tem a última palavra sobre a sua vida. O diagnóstico não tem a última palavra. A crise financeira não tem a última palavra. A última palavra pertence àquele que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E ele diz que hoje é o dia da sua libertação. Receba este alinhamento, sinta o seu espírito se expandindo para comportar a grandeza do que Deus está revelando. Você não é uma vítima do vale, você é o Senhor do vale, porque o Senhor do vale está em você. A frequência da vitória está ressoando, o nome do Senhor está sendo exaltado, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O gigante se curva diante da revelação de quem Deus é em você. Prepare-se, porque o que você viu no Espírito agora vai se materializar diante dos seus olhos. O mundo está esperando por homens e mulheres que carreguem essa revelação. Pessoas que não se vendem, que não se curvam e que não se intimidam. Pessoas que sabem que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Esse poder está disponível para você agora. Não saia deste ambiente sem se apropriar dessa autoridade. O gigante que você enfrenta é apenas a porta para o seu próximo nível de glória. Entre pela porta. Derrube o que precisa ser derrubado e assuma o seu lugar no trono que o Senhor preparou para você. Deus está nos movendo de uma temporada de sobrevivência para uma temporada de governo. Governo espiritual sobre as nossas emoções, governo sobre as nossas famílias, governo sobre os nossos territórios. E esse governo nasce da revelação de que somos um com Cristo. Se Ele venceu, nós vencemos. Se Ele reina, nós reinamos. A revelação espiritual é a chave que abre a porta da prisão e nos lança para o centro da vontade de Deus. Celebre essa revelação. Sinta a alegria do Senhor sendo a sua força. O gigante caiu. O vale está limpo. O caminho está aberto. Avance em nome de Jesus. A revelação sem aplicação é apenas informação. E informação sem prática não gera transformação. Nós não fomos chamados apenas para ouvir segredos do céu. Fomos chamados para manifestar o governo do céu na terra. E a aplicação prática de tudo que vivemos no vale começa com uma decisão dolorosa, mas necessária: o despojamento. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, vemos um momento crucial onde Saul tenta vestir Davi com a sua armadura. Ele coloca sobre o jovem o seu capacete de bronze e a sua couraça. Saul estava tentando projetar em Davi a sua própria forma de lutar. Mas entenda uma coisa, você não pode vencer as batalhas da sua nova temporada usando as estruturas de quem já desistiu de lutar. A armadura de Saul representava o sucesso do passado, mas ela era pesada demais para o propósito do presente. Muitas vezes a pressão social, a pressão da família ou até as expectativas do mercado tentam te vestir com uma armadura que não te pertence. Tentam te dizer que você precisa de certos títulos, de certos comportamentos ou de certas métricas para ser aceito no campo de batalha. Mas se você tentar lutar com o que não é seu, você vai tropeçar antes de encontrar o gigante. O posicionamento prático exige que você tenha coragem de dizer: eu não posso andar com isto, pois não estou acostumado. Existe uma liberdade poderosa em assumir a sua própria identidade. Davi tirou a armadura de Saul porque ele sabia que a sua proteção não vinha do metal, mas da unção. Ele preferiu ir para o confronto com o que ele conhecia: o seu cajado, o seu alforje e a sua funda. Qual é o seu cajado hoje? Qual é a habilidade simples que Deus te deu, mas que você tem desprezado porque não parece profissional ou robusta o suficiente? A aplicação prática da fé não é sobre sofisticação, é sobre autenticidade, é usar o que Deus colocou na sua mão, por mais simples que pareça aos olhos dos outros. Davi desceu ao ribeiro, ele não foi para o arsenal do rei, ele foi para o lugar das águas,
No ribeiro, ele escolheu 5 pedras lisas. Perceba que ele não pegou pedras brutas cheias de arestas. Ele pegou pedras que foram trabalhadas pelo curso do rio. O curso do rio é o processo. As pedras lisas representam as experiências que você acumulou enquanto o rio da vida passava por você. Cada lágrima, cada oração no secreto, cada pequena vitória sobre o leão e o urso moldaram as pedras que você vai usar hoje. Você precisa identificar hoje quais são as suas 5 pedras. Uma delas é a oração. Não uma oração religiosa, mas um clamor de posicionamento. Outra pedra é a generosidade, que quebra o espírito de escassez. Outra é a palavra de autoridade, que confunde os argumentos do inimigo. Outra é o serviço fiel, que te dá autoridade legal no ambiente espiritual. E a 5ª pedra é a persistência, o decidir que você não vai recuar enquanto o gigante não estiver no chão. O que você vai fazer com essas pedras amanhã de manhã? Derrubar o gigante exige que você saia da zona de conforto da tenda e corra em direção à linha de frente. A prática da fé não é estática, ela é dinâmica. Fé que não gera movimento é apenas teoria teológica. Davi correu. Ele não ficou esperando que o gigante desse o primeiro passo. Ele tomou a iniciativa. Onde você tem sido passivo na sua vida? Onde você tem esperado que Deus faça algo que Ele já te deu autoridade para fazer? O Senhor não vai tirar a pedra por você. Ele vai guiar sua mão, mas a funda quem gira é você. A aplicação prática é parar de focar no que te falta e começar a gerenciar o que você tem. Davi tinha uma funda, parecia pouco contra uma lança que era como o eixo de um tecelão, mas nas mãos de quem está alinhado com o céu, o pouco se torna letal. Comece hoje a usar o que você tem. Use a sua voz para profetizar sobre a sua casa. Use o seu tempo para construir o seu legado. Use o seu posicionamento para destravar novos ambientes. O gigante não cai porque você é perfeito, ele cai porque você é posicionado. Existe um princípio de ativação aqui. Quando Davi meteu a mão no alforje, pegou uma pedra e a atirou, ele estava convertendo a sua confiança espiritual em ação física. Este é o ponto onde o milagre acontece, na interseção entre a sua ação e a soberania de Deus. A pedra voou e encravou na testa do gigante, o lugar da mente, o lugar de onde vinham as afrontas. Quando você aplica a palavra de Deus na prática, você atinge o centro da estratégia do inimigo, você cala a voz que te intimidava. Muitas vezes a gente quer que o gigante caia sozinho. A gente fica na tenda orando, Senhor, derruba o Golias. E o Senhor responde, Davi, desce ao ribeiro. A oração te prepara para a batalha, mas ela não substitui a batalha. Você precisa ir lá. Você precisa encarar o problema de frente. Você precisa olhar nos olhos da dívida, da enfermidade ou da crise familiar e declarar quem é o seu Deus. A aplicação prática é o momento em que o seu amém se torna um passo de coragem. Eu quero te desafiar hoje a despir-se das expectativas alheias. Pare de tentar agradar Saul, pare de tentar provar para Eliabe que você tem direito de estar ali. O seu compromisso é com aquele que te ungiu. Se Deus te deu uma estratégia de pedras e funda, não sinta vergonha dela. O sistema pode rir do seu método, mas o sistema vai se curvar diante do seu resultado. O que importa não é como você parece enquanto luta, mas quem está com você na arena. Outro ponto prático fundamental. Davi não apenas derrubou o gigante, ele finalizou o trabalho. Ele correu, pôs-se em pé sobre o filisteu, pegou a espada do próprio gigante e lhe cortou a cabeça. Isso nos ensina que não podemos deixar pontas soltas na nossa vitória. A aplicação prática é ser diligente até o fim. É não se contentar com um gigante desmaiado. É garantir que ele não vai se levantar de novo para afrontar a sua família. Corte a cabeça das desculpas. Corte a cabeça da procrastinação. Use a própria arma do inimigo contra ele. Sabe o que é poderoso? O texto diz que quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, eles fugiram. E os homens de Israel se levantaram com um grito e os perseguiram. A sua vitória prática vai destravar a coragem de quem está ao seu redor. O seu posicionamento vai inspirar uma geração de covardes a se tornarem guerreiros. Quando você decide ser o primeiro a correr em direção ao gigante, você abre um caminho de conquista para todos os que vêm atrás de você. Você é um pioneiro de rompimento. Nessa semana eu quero que você identifique um gigante que tem gritado na sua orelha. Pode ser um vício, pode ser um medo de empreender, pode ser uma mágoa antiga. E eu quero que você não apenas ore sobre isso, mas que tome uma atitude prática. Se for uma mágoa, libere o perdão. Se for um vício, mude o seu ambiente. Se for um medo, faça exatamente aquilo que te assusta. Ative a frequência da coragem através da sua ação. O céu está esperando o seu movimento para liberar o recurso. Lembre-se, o ambiente espiritual é sensível à obediência.
Quando você obedece, você cria uma pressão no reino do espírito que força a manifestação do físico. Davi não foi herói por acaso, ele foi herói por posicionamento. Ele decidiu que a honra de Deus valia mais que a sua segurança pessoal. Qual é o preço que você está disposto a pagar para ver o seu gigante no chão? A aplicação prática é o lugar onde seu sacrifício se torna semente de glória. Não saia daqui hoje apenas com o coração aquecido. Saia com as mãos preparadas para a funda. Saia com os olhos fixos no alvo. O gigante já está condenado. A sentença foi dada no momento em que você se alinhou com o Senhor dos Exércitos. Agora é só uma questão de execução. Seja preciso, seja corajoso, seja você mesmo. O mundo não precisa de mais um Saul. O mundo precisa do Davi que Deus formou em você. O posicionamento é a chave que vira a chave do seu destino. Cada passo que você dá em direção ao gigante é um passo para fora do anonimato e para dentro do seu propósito real. Não tema o confronto, pois o Senhor é o teu escudo e a tua grande recompensa. A fundação foi lançada, a revelação foi dada e agora a prática vai consolidar o seu testemunho. O gigante vai cair e a sua vida será uma prova irrefutável de que não há impossíveis para aquele que crê. Assuma o comando da sua vida espiritual hoje. Não delegue a sua vitória para ninguém. Pegue as suas pedras, vá para o campo e veja a glória de Deus se manifestar. Esta é a estação de romper. Esta é a temporada de ativar o que estava adormecido. O Vale de Elá não é o seu cemitério, é o palco da sua maior vitória. Levante-se e avance, pois o Senhor dos Exércitos vai adiante de você. Este é o momento. O ar no Vale de Elá mudou. O silêncio que antes era de pavor agora é um silêncio de choque. O gigante está no chão. O impossível aconteceu. Mas eu quero que você perceba algo que a maioria das pessoas ignora nessa história. Davi não parou quando o gigante caiu. A Bíblia diz em 1 Samuel 17 que Davi correu e se pôs em pé sobre o filisteu. Ele não ficou de longe comemorando uma queda. Ele foi até o fim para garantir a vitória completa. Ele pegou a espada do próprio Golias e cortou-lhe a cabeça. Sabe o que o Espírito está me soprando agora? É que muitos de nós estamos celebrando quedas, mas Deus quer nos dar degolamentos. Você celebra que a crise deu uma trégua, mas o Senhor quer que você corte a cabeça da raiz dessa crise para que ela nunca mais se levante contra a sua linhagem. Você celebra que a dor diminuiu, mas o Senhor quer que você extermine a fonte dessa dor. O clímax da sua história não é ver o gigante cair, é ver o gigante perdendo a capacidade de gritar para sempre. Eu sinto um mover de Deus invadindo este ambiente agora. É uma frequência de autoridade que está sendo liberada sobre você. Sabe por que Davi usou a espada do gigante? Porque há um nível de governo onde você usa a arma que o inimigo preparou para te destruir como troféu da sua vitória. O que foi feito para te matar será a prova viva de que você é indestrutível em Deus. A vergonha vai se tornar a sua maior plataforma. O luto vai se tornar o útero do seu consolo. A escassez vai se tornar o testemunho da provisão sobrenatural que te alcançou no deserto. Olhe para o vale agora. O que você vê? Eu não vejo mais um exército paralisado, eu vejo os homens de Israel se levantando. A Bíblia diz que, ao verem o gigante morto, eles deram um grito. Esse não foi um grito qualquer. Foi o grito de quem teve o destino destravado pelo posicionamento de um só homem. A sua vitória não é só sua. Quando você rompe, você abre um portal para que todos ao seu redor também rompam. Quando você se alinha, você cria um ambiente onde os medrosos se tornam valentes. Você é um ativador de destinos. Eu profetizo que a partir deste alinhamento, as pessoas que olharem para a sua vida não verão apenas sucesso, elas verão a glória de Deus manifestada em um improvável. Elas dirão, como isso aconteceu? E você dirá, não foi por força, não foi por habilidade, foi porque eu decidi que o nome do Senhor dos Exércitos era a minha única frequência. O céu está aberto sobre você. A estação do silêncio acabou. A temporada da humilhação chegou ao fim. O Senhor está trocando as suas vestes de luto por vestes de louvor. Sinta essa ativação. Há algo sendo ligado no céu e desligado na terra agora. Toda corrente de intimidação que prendia sua voz está caindo. Todo bloqueio mental que te impedia de enxergar o futuro com esperança está sendo removido. Você não vai mais caminhar como um soldado de Saul, escondido na tenda. Você vai caminhar como um filho do rei, ungido para governar. O seu posicionamento hoje define a sua altitude amanhã. Não aceite menos do que a herança total que o Pai preparou para você. O gigante caiu, mas o que vem depois da queda é ainda maior. É a perseguição aos inimigos, é a conquista de novos territórios, é o estabelecimento de um novo reino. Deus está levantando uma geração de Davis, pessoas que não têm medo do barulho,
que não se curvam diante da estatura do problema e que carregam o cheiro do campo e a unção do trono. Você é uma dessas pessoas. O Senhor te escolheu antes da fundação do mundo para estar vivo exatamente nessa estação, para derrubar exatamente este gigante. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Esqueça quem está ao seu lado, entre no seu ambiente espiritual de comunhão. Vamos orar, porque este é o momento do selo. O momento em que a palavra se torna decreto e o decreto se torna realidade. Pai, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós nos levantamos agora debaixo desta unção de rompimento. Nós não aceitamos mais viver de migalhas no vale. Nós não aceitamos mais o grito da afronta ecoando nas nossas mentes. Hoje, Senhor, nós declaramos que todo gigante que se levantou contra estas famílias, contra estes negócios, contra estes chamados, está caído por terra. Nós pegamos a espada do Espírito e cortamos a cabeça de todo espírito de medo, de toda ansiedade, de toda paralisia. Senhor, ativa agora a identidade de filho em cada coração, que eles saibam que não são órfãos no vale, mas são herdeiros de uma promessa que nunca falha. Derrama o óleo fresco, quebra todo o jugo, destrava os ouvidos espirituais para que eles ouçam apenas a tua voz. Senhor, nós profetizamos que 2026 será o ano do maior romper que esta geração já viu. Onde houve vergonha, haverá dupla honra. Onde houve escassez, haverá transbordamento. Pai, nós selamos este tempo de alinhamento. Que esta frequência de fé não saia daqui, mas que ela caminhe com cada um em suas casas, em seus trabalhos, em suas decisões. Que o mundo veja que há um Deus em Israel e que este Deus luta por nós. Nós te agradecemos pelo gigante caído, mas te agradecemos muito mais pela autoridade que o Senhor nos deu para caminhar sobre as serpentes e sobre os escorpiões. Eu declaro, você é livre, você é forte, você é ungido. O seu gigante não apenas caiu, ele foi exterminado. Saia daqui hoje com um grito da vitória nos seus lábios. Avance para a sua herança. Tome posse do que é seu. O Senhor dos Exércitos vai adiante de você e a glória do Senhor é a sua retaguarda. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, amém e amém. Dê o seu melhor brado de vitória agora. O gigante caiu. Muito obrigado por ouvir essa palavra até aqui. Eu creio que algo novo foi ativado no seu espírito hoje. Essa não foi apenas uma mensagem, foi um convite para um novo nível de posicionamento. Antes de você sair, eu quero te pedir algo. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio todas as mensagens que são escritas nos comentários, então aproveite para pedir oração para você ou para as pessoas que são importantes para você. Se essa palavra gerou vida em você, não esqueça de curtir, se inscrever e transbordar compartilhando com mais alguém. E se você deseja semear neste ministério e nos ajudar a levar esse mover para mais pessoas, você pode fazer sua doação pelo QR Code que está na tela ou pelo link na descrição do vídeo. Que a paz de Deus guarde a sua mente e o seu coração. Até o próximo vídeo.